vocês, então, após subir as muitas escadarias do distrito baixo de Emérios que liga até o distrito alto, vocês finalmente chegam nos portões de ferro que dividem a cidade. Os guardas, ao verem Octavian, né, se vocês não lembram do Octavian, tá lá nas imagens da história, imediatamente deixam ele passar. Vocês adentram na praça central, no centro da cidade, e logo em seguida vocês são levados, conduzidos por Octavian até o ponto mais alto da cidade, que é onde fica o grande palácio, o Palácio do Magistrado. Tá? E a imagem que vocês veem ao entrar numa estrada, uma pequena estrada chamada de Caminho do Magistrado, é essa daqui, ó. Vocês estão na praça central e vocês adentram por esse portãozinho de ferro embaixo dessa águia e vão em direção a o palácio que está no fundo. Toda essa área, vamos botar que é uma área administrativa da cidade. Vocês adentram o grande portão de madeira entalhado, que deve ter aí uns 2,5 por 3,5, 2,5 de largura por 3,5, e então conseguem visualizar o interior do palácio. É uma construção, né, ao mesmo tempo que é bruta, ela é luxuosa. Então, digamos assim, ela é exatamente essa cena que vocês veem. Ela é iluminada por candeeiros suspensos por correntes e há um tapete vermelho que passa na parte central deste palácio. E como na última sessão, né, relembrando, o Octavian só pediu uma coisa: respeitar a hierarquia de comportamento, né, a norma de conduta do palácio, que é aqueles que são nobres ou aqueles que são de alta patente precisam estar à frente, enquanto os de baixa patente, especialmente escravos ou liberates, devem estar caminhando aos fundos. E também ele instrui, Octávio olha para vocês e diga: aos que não possuem nobreza e os que não possuem nenhuma patente ou não pertencem ao clero, evitem falar se vocês não forem solicitados. Estamos entendidos? Cara, quando ele fala isso, tu já vê que o Tarsen começa a puxar assunto com o Korag. Começa a perguntar: por que você e aquele anão estavam ajoelhados, olhando pro fogo? Eu não consegui entender. Você não viu? O Deus do Fogo se manifestou lá. Eu vi com os meus próprios olhos. Você de novo com isso. Deus do fogo? Sim. Tá. Faremos o seguinte: próxima vez que precisar, rezarei para o Deus do fogo. Se ele me atender, virarei crédulo. Sim. Você não notou? Todas essas ocasiões, parecia que uma bola de fogo se materializou. Minha lâmina queimou durante a batalha. Tenho certeza que ele está nos ajudando. Mas isso foi o outro mago, não? Não. Ele mesmo disse que não tem esse tipo de magia. Tenho certeza. Estranho. É a única explicação. Bem, de fato, poderia ter algum outro mago escondido. Mas vamos ver. Irei fazer o teste na próxima oportunidade. Irei rezar para o Deus do Fogo e verei se ele me atenderá. O palácio está bastante movimentado. Há pessoas caminhando de cima para baixo. Alguns servos, escravos no caso, estão fazendo a limpeza dos bancos, estão alimentando o combustível dos candeeiros. O local é bem iluminado, porque existem clarabóias no teto que permitem a entrada de luz solar, né? E vocês veem no fundo da escadaria algo que chama atenção. Em meio a tantas pessoas, tanto funcionários públicos, né, e quanto escravos,
algo chama a atenção. Uma mulher desce as escadas já fazendo contato com o Octavian. É uma mulher de pele clara e se veste como uma nobre. Cabelos pretos longos e é de uma beleza inconfundível. Essa é a pessoa que vocês vêm descendo as escadas. Apareceu? Sim. Apareceu. E nisso, né, quando vocês percebem, é impossível não olhar essa mulher, vocês percebem, então, Octavian fazendo uma pequena reverência para ela. E ele diz para a mulher, Senhora Lucínia, fico feliz em ver que a senhora está bem. Imagino que deve ter sido difícil para você para ficar nessa cidade em momentos tão difíceis como esse. E a mulher olha para Octavian e diz, Octavian, acho que já faz o quê? Uma semana? Acho que desde quando toda essa algazarra começou que nós não nos vemos. Pois é. E o Octavian complementa, dizendo, a propósito, senhora, este aqui, aí aponta para o Tarsian. Este aqui é o Lord Tarsian e sua equipe. Ele veio representando o magistrado Draco. Lord Tarsian, esta senhora é a Lucínia Septimus. Ela é a esposa do comandante do 14º Cadre, o regente da cidade. Cara, eu me aproximo dela, pego a mão dela, dou aquele beijo de cumprimento na mão. Cara, na hora que você faz isso, o Octavian arregala os olhos e, fica tenso. Eu não sei porquê, mas eu cumprimento e prazer em conhecê-la. E sigo o caminho. Igualmente, Lord Tarsian. Ela puxa a mão rápido na hora que você termina de beijar. E aí, Octavian vai conduzindo vocês até o segundo pavimento. Cara, eu vou perguntar pro Octavian porque ele teve aquela reação. Então, Lord Tarsian, acontece que o comandante Nikon Septimus é um homem muito ciumento. Acho que você pode entender por quê, não é? Sim, mas acredito que a pessoa tem que confiar na esposa que tem. Acredito eu. Não cabe a nós julgar a dinâmica do casal, entende? Não, de maneira alguma, mas... Por favor, vamos andando. E ele conduz vocês até, então, um amplo corredor. E vocês, então, adentram no gabinete do comandante Nikon, né? E Octavian bate a porta e pergunta, Senhor Nikon, podemos entrar? O Nikon, vocês reparam, Tarsian, que está à frente, e Orcleg e Mikael também pode estar à frente. Vocês percebem que o homem está numa ampla sala, um amplo gabinete com mesas, cadeiras, poltronas, e ele está fixamente olhando pela janela através das cortinas. E ele, sem se virar para trás, comandante Nikon, um homem usando roupas escuras, pesadas, cabelos brancos, sem se virar para trás, ele apenas faz um sinal com a mão, tipo, pode entrar. Vocês entram por esta porta. Aqui, eu vou pingar. É um ambiente bem luxuoso. E vocês percebem, então, um homem. Então, esse homem que está olhando fixamente pela janela, ele, então, vai andando até a sua cadeira e se assenta. E ele vai mexendo em documentos. Ele não faz contato visual com vocês.
Nisso, o Octavian vai puxando vocês para dentro, acena para vocês com a cabeça, né? E diga, com licença, senhor, nós estamos adentrando. Eu pergunto pra ele: viu algo interessante pela janela, comandante? Ele olha para você de baixo para cima e pergunta quem seria o senhor? O representante do magistrado, seu sobrinho, Tarsian Zailor. Cara, o Octavian, ele se vira para vocês, só para explicar para vocês como que funciona, no caso, especialmente ao Lord Orcleg, que é de Osamar, talvez não compreenda a nossa hierarquia. A cidade de Emérios, ela possui um governo militar. O mestre Dracon é o mestre da cidade, o magistrado. O mestre da cidade, mas ele não necessariamente governa daqui. Ele apenas acompanha os rendimentos. Quem governa a cidade de fato, quem executa as ações necessárias para a administração, é o comandante do 14º Cadre, uma junta militar do Império de Tevinter destinada a governar e fazer a manutenção da cidade de Emérios. E então o comandante, ele tá lá com a sua pena e seu papel anotando as coisas, e ele olha para você, ô Tarsian. Engraçado, eu nunca ouvi falar do senhor. Eu esperava que o Lord Alatar viesse até aqui e continue escrevendo. Infelizmente, meu irmão teve outros afazeres e o meu tio me incumbiu de vir no lugar. Aí ele responde: entendo. O magistrado Draco jamais enviaria o seu sobrinho preferido para um lugar como esse. Por favor, Lord Tarsian, apresente-me um documento de procuração e um brasão de sua família para eu checar. Cara, eu apresento e falo: interessante como você recebe o representante do magistrado. E entrego para ele. Você entrega na mão dele? Sim. Ele pega uma lupa, checa, vai balançando a cabeça. É legítimo. E entrega para você o documento. Ele diz: de fato. Muito bem, Lord Tarsian e companhia. Acho que vocês já puderam perceber o drama que nós estamos vivendo aqui nessa cidade, correto? Eu percebi, de fato, que talvez incompetência, talvez negligência causou isso tudo. Não sei bem. Nisso ele se levanta e já vai direto para a janela ficar observando novamente. Há uma mancha no céu que aparece e desaparece com frequência. Estou intrigado com isso. De fato, acredito que seja essa mancha que esteja fazendo esses mortos-vivos aparecerem. E os seus companheiros? Eles não falam nada? Ué? Cara, você falou com eles, por acaso? É que eu não estou acostumado com pessoas tão silenciosas assim. Eu fui instruído a não falar. Muito bem, um bom subordinado. Ele diz para vocês o seguinte: bem, eu sugiro que vocês não se envolvam com o que está acontecendo. Nossa guarda já está tomando as medidas necessárias. Lord Tarsian, há aposentos confortáveis para você. Você não precisa sujar as suas mãos com nada que diz respeito a esses acontecimentos. Não foi o que pareceu, já que fomos atacados assim que chegamos. Bem, os nossos acadêmicos já estão na grande biblioteca pesquisando sobre o que podem pesquisar acerca desses assuntos.
E acredito que em breve eles terão uma resposta sobre isso. Então, se algum de vocês quiser se juntar a, aos acadêmicos nas pesquisas, ou quem sabe se juntar aos guardas na frente militar para tentar pacificar a cidade, fiquem à vontade, se eu posso dizer. Cara, Mikael se aproxima e diz: com licença. Tem um detalhe que nós descobrimos que talvez você tenha mais algumas informações. Falar de uma mulher que participou da rebelião. É verdade, dizem que ela coordenou. Vocês descobriram alguma coisa sobre ela? Essa mulher permanece sendo um mistério. Dizem que esta mulher era uma escrava que servia ao templo. Mas todo mundo que é questionado afirma que nunca viu esta mulher. Dizem que ela é bela e tem um corpo atraente, uma beleza diferenciada. Ninguém nunca viu alguém assim por aqui. Mais alguma coisa? Eu acho que isso não passa de um boato. Talvez essa mulher nem exista de fato. Bom, pelo que parece, você nem mesmo saiu dessa sala para ver a real situação que se encontra na sua cidade, humano. Cara, eu corrijo o Orcleg e falo, cidade dele não. Cidade do meu tio. Cara, nisso que vocês estão conversando, vocês ouvem passos e o ranger da porta de entrada. E vocês, então, ao se virarem, percebem algo que chama a atenção. Uma jovem, provavelmente com menos de 20 anos de idade, muito delicada e com um sorriso no rosto. Esta moça que entra pela porta, vou liberar aqui para vocês, ela chama a atenção de vocês porque é a primeira vez que vocês veem entrando na cidade de Emeres, desde que quando vocês chegaram, alguém com um sorriso assim tão leve, tão puro, tão jovial. E ela bate na porta, toque, toque. Com licença, eu posso entrar? E nisso o Nikon diz: Selena, minha querida, eu já falei para não ficar bisbilhotando conversas, assuntos que não são de sua pertinência. Ela, tudo bem, mas... Então, é que eu não consegui me segurar. Mikael, esta pessoa que entrou é alguém muito conhecida sua. E você fica meio que surpreso em ver que ela tem uma certa afinidade com o comandante. Cara, na hora que eu escuto eles falando o nome dela, eu me viro, vejo ela e começo a me aproximar. Mikael? O que você está fazendo aqui? Eu ia te perguntar a mesma coisa. O comandante é o meu tio. Acho que eu nunca te contei isso, né? Com certeza você não me contou. Você nunca me perguntou também, então eu acabei não dando importância para isso. E o que você faz aqui? Bom, eu estava lá no meio daquela confusão. Aquelas criaturas horríveis apareceram, nos atacaram. Mas, cara, ela vai correndo até a sua direção na hora que você se aproxima e ela começa a olhar os seus braços. Pode deixar que eu vou até você. E ela começa a olhar os teus braços, puxar, levantar a tua camisa. Você se machucou, Mikael? Alguma coisa aconteceu com você?
Não seja boba. Acho que eu deixaria uma criatura dessas me tocar. Ah, sei lá, você sempre foi tão frágil, tão delicado. Às vezes você se arranhou em algum lugar, não sei. Eu sei me cuidar bem, Selena. Mas e você? Onde estava no meio dessa confusão? Ah, o meu tio ordenou que eu ficasse dentro do palácio. Era o lugar mais seguro a ficar. Eu fiquei junto com a tia Lucínia em um local seguro. Bom, Selena, venha cá. E eu vou levar ela até a janela. Deu certo. Cara, na hora que ela vai entrando, o tio dela, vocês percebem que a expressão do homem, do Nikon, Septimus, muda um pouco. Ele tem uma postura bem severa. Mas diante dessa menina, ele meio que dá uma relaxada. Ele fica com uma cara um pouquinho mais de bobo, né? E ele fala: Selene, espere um pouco. O que você quer aqui? Eu estou numa reunião importante com o Lord Tarsian e sua companhia. Aí ela diz: Tio, eu sei que os homens estão se empenhando tanto em buscando respostas nas bibliotecas, que os soldados estão enfrentando o problema, mas sobre esses mortos que estão se levantando. Mas se existe uma pessoa que poderia nos ajudar nesse momento, na hora que ela começa a falar isso, o Nikon... Selene, eu não quero ouvir mais essa história. Esqueça essa história. Eu sei o que você vai falar e eu quero nem complete. Por favor, não estamos aqui para arriscar com ideias absurdas. Agora, por favor, Selene, volte para o seu quarto e não se envolva nesses assuntos. Ela abaixa a cabeça, meio frustrada. Ora, senhor Nikon, um pouco preocupante para mim, já que represento a Casa dos Guerreiros de Osamar e vim aqui numa viagem para visitar as belas cidades a seu domínio e me deparei com esta calamidade que assola suas terras. Talvez a informação da moça possa ajudar a resolver o problema aqui, antes que tentem estas pragas adentrar pelos portões de Osamar. Já imaginou o que aconteceria? Eu seria diretamente responsabilizado. Primeiramente, Lord Orcleg, eu quero dizer que o senhor é muito bem-vindo na minha cidade. Eu, particularmente, tenho uma admiração muito grande pela bravura e a engenhosidade dos anões. Inclusive, fizemos aliança com o Reino Anão, com o Império Anão. Para que meu conhecimento, o senhor se preocupa com os anões? Por que não permite que a moça diga algo para solucionar esse problema da superfície na superfície? Para que este problema não entre no subsolo. Muito bem, Lord Orcleg. Lord Orcleg. Acontece que a minha sobrinha ela está com ideias absurdas. Nisso, quando ele fala isso, a menina, a Selene, ela se manifesta, ela diz: não são ideias absurdas, Tio. A minha sobrinha se refere a uma mulher, a uma bruxa, e repleta de lendas e mitos em torno dela, que vive isolada em meio às florestas pantanosas e que está mais acostumada com a companhia de mortos do que dos vivos. Ela acha que devemos pedir ajuda para uma pessoa desta estirpe. Já parou para pensar que poderia ser essa quem nos traz calamidades? Cara, nisso que você fala isso...
o comandante, ele coça a barba e fala: é um ponto. E só que aí nisso a Selene, ela se manifesta. Claro que não. Claro que não. A pessoa de quem eu falo, ela recebeu um título que eu sinceramente acho muito inapropriado. Ela é conhecida como a Rainha dos Mortos. As histórias dizem, os bardos contam, que essa Rainha dos Mortos é uma antiga entidade dos Alamarres que vieram atrás dos foragidos de sua antiga terra no extremo oeste e que encarnou no corpo de uma mulher e que ela seduz viajantes incautos e usa esses viajantes para seus experimentos macabros. Ela invoca espíritos e comunga com mortos. Mas para mim isso é uma grande balela. Para mim esta mulher é apenas uma pessoa amargurada que vive de forma solitária, que é abandonada. Mas Você conhece? você exato. Como tem tanta certeza do que diz, garota? Você já viu ela por aí? Não, eu nunca vi. Na verdade, essa é a questão. Ninguém nunca viu. Então As é por pessoas- isso que o... As pessoas falam sem saber, as pessoas temem aquilo que elas não conhecem. Então, deixa-me ver se entendi. Você menospreza as lendas e os boatos com ideias de quem você nem ao menos conhece. Olha, os boatos que prevalecem são realmente esses. Mas existem também boatos de que ela é só uma velha que vive reclusa numa casa antiga, no meio do nada, e não se relaciona com ninguém. Seu magistrado, o Nikon, com todo respeito, Ele não não sou é o magistrado. magistrado. Já falei, ô Clay. eu não Magistrado é meu sei tio. como é que funciona os pronomes que vocês dão às pessoas aqui. Ele é apenas Então, um me regente. relevem a minha falta de educação. Eu sou de outro lugar. Senhor, com todo respeito, o senhor está cercado. Tem que tomar uma decisão. Precisa resolver o problema. Eu não sei o que é, mas o seu céu está verde. Como eu disse, de fato, o regente deve estar já mexendo os papéis para mandarem buscar essa bruxa. E caso não seja ela, provavelmente pediremos ajuda a ela. Caso não seja, o que eu acho meio improvável. Acontece, meus amigos. Primeiramente, não pretendo mandar os soldados dessa cidade em uma missão suicida de ir atrás de uma lunática que sabe-se lá quais são as intenções e os poderes que ela possui. E não há homem suficiente. A cidade está tendo severos problemas. Precisamos de todo o apoio possível para manter segura a população, especialmente do Distrito Alto. Então, não temos contingente para enviar soldados em uma missão para fora destas muralhas. E eu não aconselho que vocês se metam com esse tipo de coisa. Os nossos acadêmicos já estão investigando, já estão pesquisando. Em breve nós tomaremos uma atitude. Mas precisamos, a princípio, aumentar as nossas defesas enquanto bolamos um plano com uma ação decisiva. Ou seja, ficar de braços cruzados. Enfim, muito obrigado pelo seu tempo, regente. Na hora Se me der licença, irei para os aposentos. Na hora que você vai falando isso, cara, o Nikon ele se levanta e ele diz: há 20 anos que eu coordeno esta cidade e o seu tio me escolheu a dedo, contrariando a decisão, inclusive do magistério, mas ele como mestre da cidade, ele tinha preferência dos votos. E eu então fui elegido para ficar aqui. E desde... Enfim, desde então, o magistrado nunca sequer precisou colocar os pés nesse lugar.
porque eu entreguei resultados para ele. Você acha que você faria uma regência melhor do que a minha, Lord Tarsian? Acredito que sim, mas nunca quis ser regente de nada. Prefiro apenas ficar à sombra, se é que me entende. Imaginei, porque se você quisesse eu escreveria uma carta de próprio punho ao seu tio, sugerindo que desse o meu cargo a você. Esperaríamos a resposta dele. Mas enfim, fiquem à vontade. Acho que a resposta dele está clara, já que me mandou até aqui para resolver esse problema, não? Mas pode deixar, ficarei à vontade sim. Selena, se importaria de me dar alguns minutos do seu tempo, por favor? Tudo bem, se importa de ser lá fora, eu não quero incomodar o meu tio. Não, com certeza seria lá fora. Fique tranquila, não tenho mais nada a conversar com seu tio, o regente. Eu posso fazer uma interação com ele agora? Ou o pessoal quer fazer alguma coisa? Cara, o Mikael só se aproxima e fala: também gostaria de conversar um pouco contigo, Selene. Quanto tempo não vejo? Eu Tarsis, importa se acompanhá-los? Com certeza, com certeza. Com certeza se importa? Não, Entendi. com certeza, eu posso acompanhá-los. Vamos lá pra sim. fora, por favor. Meu tio deve estar com a cabeça muito cheia. E, inclusive, Lord Tarsian, ela fala baixinho. Eu peço perdão pela rudeza do meu tio. Ele não costuma ser assim. É que ninguém dorme direito, especialmente aqueles com responsabilidade. Estão todos muito estressados. Fique tranquilo. Eu sei lidar à altura como você presenciou. E ela vai indo até a porta. E... Eu acompanho. Ô mestre, tu deixa eu fazer uma interação rápida aqui com esse magistrado? Este comandante, sim. Então, eu aproveito o afastamento dos dois demais para ter uma conversa um pouco baixa com ele. É o seguinte, eu me aproximo da volta à mesa, chego para ele, boto a mão na mesa dele e digo: bom, não pude notar que você já conhece um pouco da hierarquia dos anões. Sim. Mas o que me pergunto é: onde é que está nesses papéis escrito algo sobre a minha família, os Dorandir, a outra casa guerreira de Ozamar, e muito mais forte do que os Ayadokans? Entendo. Eu peço perdão pela minha ignorância, senhor Orcleg. Mas eu confesso que eu nunca ouvi falar de sua família. Provavelmente porque nunca tivemos nenhum tipo de relação, né? Mas eu ficarei feliz em saber mais a respeito para ter registros da importância do seu clã, da sua linhagem. Seria um prazer conversarmos mais sobre isso em algum momento. Já que é assim, faremos o seguinte: eu vou sair por aquela porta a fim de resolver o problema que você enfrenta. E se eu conseguir, dirá a todos que a minha família ajudou a salvar a sua cidade. Eu preciso de algum documento que comprove isso também. Somente me basta que registre a minha façanha. Certamente, Lord Orcleg, se o senhor por acaso demonstrar algum feito de bravura que contribua para a resolução de problemas da nossa cidade, eu ficarei feliz em mencionar o seu nome e o nome de sua família em nossos registros e emitir um documento de honra ao mérito. Trato feito. Eu cuspo na mão e dou a mão para ele. Cara, na hora que você faz isso, ele franze a testa, ele pega um lencinho, coloca na palma da mão e aperta sua mão.
Eu espero que o lencinho esteja no lugar do cuspe. Trato feito. O grupo então deixa o gabinete do comandante Nikon e parte em direção aos aposentos de Tárcia, a fim de conseguir um pouco mais de privacidade e discutir um plano de ação, levando consigo Selene para indagá-la acerca de mais informações sobre a famigerada e misteriosa Rainha dos Mortos. Uma divindade élfica? A reencarnação de uma entidade Alamarri? Uma velha necromante? Todas as informações que o grupo dispõe são inconclusivas, mas o que se sabe é que poderão encontrá-la no coração de uma floresta pantanosa repleta de feras, no centro de um escuro vale ao norte de Emérios. Enquanto o grupo discutia, sons de um alvoroço, que aparentava vir do salão principal do palácio, irrompe nos aposentos de Tárcia, capturando a atenção de todos. Aqui, quando vocês olham para baixo, aqui bem nesse salão principal, onde essa luzinha aqui tá batendo, em frente a essas cadeiras, né? Vocês veem, né, debruçados do parapeito do terceiro pavimento, vocês olhando para baixo, vocês veem 2 guardas arrastando um terceiro guarda. E os guardas estão gritando: "Seu louco irresponsável, pare de rir!" E o cara que tá sendo rebocado, puxado pelos dois, tá lá chorando de rir, chamando a Mestre, atenção de todo mundo. quero fazer um teste de magia. Você tá muito longe, cara. Eu vou me aproximar. Você tem que descer até lá embaixo. Vou descer. Eu vou junto também com vou ele. descer. E aproveito e pergunto para os guardas o que aconteceu. Por que ele está rindo? Além Cara, de fazer esse teste de magia secreto. Quando você se aproxima, faz aí um teste de magia. Foco em alguma coisa? Você tem foco em alguma magia? Primal, sombra, entropia? Espírito não? Não. Cara, eu vou te pedir então que faça um teste de percepção. Por mais que seja um teste de magia, eu vou pedir um teste de percepção. Eu só não posso tentar identificar magia? Tem que ser espírito? Eu já te adianto que você, em termos assim de conhecimento, você não percebe, você só tá vendo o cara rindo muito. Então você nunca ouviu falar de nada desse tipo. Entende? Então nem precisa fazer um teste, mas se você quiser fazer um teste de percepção. Então beleza, vou fazer. Não custa nada, mas é 0. Cara, você tá com uma. Vamos botar assim. Você tá na dúvida se isso é algo natural. Cara, os guardas estão um segurando em cada baixo e o cara tá se dobrando de tanto rir. KKKKKK. Aí fala: "Cale a boca!" Os outros: "Parem de rir!" E as pessoas em volta, todas confusas, né? E tipo, os guardas lá tentando conter o maluco. Vocês já veem o Octavian vindo apressado descendo as escadas. "O que está acontecendo?" Aí ele fala: "Senhor Octavian, subcomandante, este homem não foi capaz de realizar uma tarefa simples." E nisso o Octavian já vai se aproximando. Vocês querem reagir antes do Octavian chegar? Cara, eu quero perguntar Cara, pro Mikael. Mikael, você usa magia de espírito, correto? É bem perceptível, Sr. Tarsi. Você poderia fazer um teste? A maioria das pessoas que trabalham no templo usa. Principalmente em relação à beleza. Você poderia me dizer se esse homem está soldado por magia? Eu não consigo perceber magia. Apenas não consigo. Mikael ignora o comentário e vai caminhando até perto do homem e vai tentar sentir o que está acontecendo ali, mesmo. Como que você vai Consigo- tentar sentir? Você vai Cara, encostar ou só olhar? Primeiro com a passiva, tentando ver o que tá se passando dentro desse homem. Se é uma loucura ou se ele só tá alegre mesmo, entendeu? Faz um teste de vontade e disciplina. Peraí, cadê minha ficha? Tá aqui.
Cara, muito bom. 6. Cara, quando você tenta sentir, usar sua magia de espírito para sentir as emoções do homem, você sente uma vontade de rir muito grande. Mas você se controla para você não parecer um idiota. Você sabe se controlar. Mas alguém que tá perto de você, na verdade ninguém percebe, mas você chega a dar um leve sorrisinho de canto de boca assim para rir, mas você se contém, entendeu? Ninguém percebe. Só isso que você sente. O cara realmente tá achando algo muito engraçado. Como que é a aparência desse cara aí? É só um guarda comum de 20 e poucos anos, usando uma cota de malha e um elmo. E os outros 2 guardas também. Eles têm o brasão no peito da cidade de Emérios. Mestre, eu chego até os guardas e falo: guardas, explique-me por que esse homem está rindo descontroladamente. Cara, tipo, nisso, o cara, ele começa a falar, tipo, na hora que ele começa... Então, eu dei uma tarefa simples pra esse homem, o cara... Cala a boca! Aí Por ele favor, não segura se o cara importe. por trás e tenta segurar a boca do cara pro cara parar de rir e atrapalhar ele de falar. Aí o cara... Aí fala... Lord Tássio, lembra quando o senhor me pediu para o comandante dar a ordem de prender aquele mendigo? Aham. Este desgraçado recebeu a tarefa, segurando ele pela boca. Esse desgraçado recebeu a tarefa simples de conduzi-lo até uma cela e tomar conta dele. E ele não conseguiu tomar conta de um velho. E aquele mendigo escapou? Escapou! Imaginei. Mago safado. Aquele velho era muito suspeito, embora ninguém havia percebido. Cara, nisso o Octavian já está atrás de vocês, só que vocês não dão a mínima, ele só tá parado escutando vocês interrogar. E, cara, nisso o Octavian puxa um soco na boca do estômago do cara. Pum! E o cara... E o cara se enverga até o chão. Senhor, me perdoe. Me perdoe. Mestre, eu quero procurar água e jogar nesse homem que está rindo. Cara, Queria tem ter água de um autoridade balde suficiente. que a mulher tá fazendo uma limpeza próximo. Eu jogo nele e faço questão de quando ele estiver com a boca bem aberta para ele engolir um pouco. Tá, na hora que tu joga... Eu posso explicar. Escute, Como imaginei. eu estava conduzindo esse homem até a cela. E, de repente, ele chegou para mim dizendo... perguntou se ele podia contar uma piada. Eu disse para ele, não. Calhe a boca e só siga andando. Ele me ignorou e começou a contar a piada. Só que foi tão engraçado que eu não consigo mais parar de rir. E faz anos que eu não rio assim. Desde quando eu vim para essa cidade, eu nunca ri tanto. Acho que eu tô encrencado. Com certeza. Mas Vai. enfim. Aí o Octavian chega pra ele e diz: e o que esse homem te contou? Bem, era o seguinte, ele olhou pra mim e disse: você sabe por que é impossível saber quantos carneiros existem no mundo? Eu não respondi nada e ele disse: porque quando a pessoa começa a contar, ela dorme na metade. Cara, na hora que o cara conta piada, o Octavian só fecha a cara e puxa mais um socão na barriga dele. Puf. Octavian, não seja muito agressivo com esse homem. Provavelmente aquele velho usava magia. Foi uma boa piada. O Octavian diz: parece que você tem razão, Lord Tássio. Sua percepção estava correta. E bem diante dos nossos narizes, esse homem é suspeito. Sim. Aí ele pergunta pros guardas: guardas,
tem formas de sair dessa cidade, ainda mais do Cadafalso, sem um barco. Ninguém investigou a cidade? Ninguém investigou o distrito militar? E o cara responde: Senhor, procuramos aquele homem em todo canto. Ele simplesmente desapareceu. Ai, Octávio. Existem magos que podem se transformar em animais. Existem magos que podem ser furtivos. Existem magos de vários tipos que poderiam sair deste lugar sem que ninguém os visse. Vocês os perderam. Simples assim. Cara, como se não bastasse o alvoroço de dentro do salão, vocês escutam agora gritos vindo do lado de fora. Pessoas agitadas, gritos de mulheres, correria, Mestre. sons de chamas estalando. Cara, o Tarsian vai andando nobristicamente. Nem sei se a palavra existe. Se não existe, eu inventei. Vou andando até do lado de fora para ver o que está acontecendo. Cara, vocês não são os únicos que percebem isso. Enquanto vocês saem, guardas também percebem toda essa situação, né? E começam a correr em direção à entrada. Descem as escadas e conduzem até a cena, até a praça principal da cidade. E aí, vocês se deparam com algo estranho. Vocês veem na cena, na praça principal por onde vocês passaram, o crematório do Distrito Alto. E vocês percebem que alguns guardas estão rodeados por um redemoinho negro. Vocês percebem dois guardas no centro de um rodamuinho negro em chamas. De longe, do alto das escadas. E um outro guarda tenta golpear esse rodamuinho, gritando, desesperado: "O que está acontecendo? Saiam daí!" Vocês veem aqui no centro da vila o crematório. E há um círculo de cinzas e chamas em volta de dois homens. E um terceiro homem golpeia com sua espada enquanto cobre o rosto de cinzas que voam contra ele. "Saiam daí de dentro! O que é isso? Senhor! Nos ajude!" Mestre, eu quero saber se tem alguma fonte de água, alguma coisa próxima pra tentar apagar o fogo do crematório. Beleza. Aí não há nada. Na verdade, eu quero que você faça um teste de percepção. Percepção procura? É. Não há nada aparente de onde você está. Infelizmente, você não se recorda de nenhuma fonte de água. Apenas baldes de água que as faxineiras estavam usando para limpar o salão principal do palácio. Estamos muito distantes, mestre, daqui? Vocês estão nessa região aqui, onde tem as escadarias. Um corredor de uns 10 metros e começa as escadas para o palácio. Mestre, eu quero me aproximar e quero identificar se é magia. Cara, na hora que você já se aproxima, esse roda-moinho já começa a se apagar, tá? E quando ele se apaga, você vê algo se formando. Uma criatura que se forma das cinzas e das chamas que circundavam os guardas. Essa vamos botar assim. Você tá vendo? Tá aparecendo para vocês o rodamuinho de chamas? Cara, tá Não. cinza. Peraí. Parece muito sim. Aqui, tá em volta aqui do cara. Cara, Não. não tem ninguém ali. Apareceu uma coisa? Parecia um círculo agora em volta tem. dos caras. Então, esse círculo queimava em volta desses homens, aqui não estava escondido. Então esse círculo ele se desfaz,
né? E uma criatura se forma ao lado deles. Essa criatura, então, golpeia este homem que está bem à frente dele. E esse homem cai no chão. E este cara aqui fica aterrorizado. E quando vocês chegam até aqui, vocês percebem novamente uma outra cena. 2 homens tentando golpear uma criatura de mesma natureza. Essa criatura tem a seguinte forma. Cadê aqui? Vou te mostrar. Isso eu já me coloquei na frente do Tarsian. Essa é a aparência. Os magos já ouviram falar desse tipo de aparição. É um espectro das cinzas. Nas escolas de magia falam sobre esse tipo de criatura. Espectros que se formam a partir das cinzas de corpos cremados. Cara, eu vou falar pro Korag. Vamos ver agora se o Deus do Fogo realmente está conosco. Cara, você vê que o Tarsian vai aqui pro cantinho e começa a falar assim: Deus do Fogo, se tu realmente está com a gente, nos ajude. Por favor, faça com que as armas dos meus aliados peguem fogo, por favor. E tipo, vou rolar magia pra armas flamejantes. O foda é que também a gente deixou nossas armas com o ferreiro. Exatamente, as armas principais do Gust, do Korag, estão com o ferreiro. Eu tenho uma adaga ainda, pelo menos. Eu tenho um broquel. Eu quero que o Tarsian... Alguém tem conhecimento arcano aí? Eu tenho. Tenho também. Faz um teste de conhecimento arcano. Quanto maior, melhor. Deu ruim, meu conhecimento é fraco. Boa. O meu mesmo sendo bom deu ruim. Caraca. Ih! Mas é o suficiente. 13 é uma boa rolagem. Não é ótima, mas é boa. Tarsian não. Mikael, você reconhece essas criaturas e pelo que você leu nos livros, apesar de você nunca ter visto, e nem eu ter ouvido relatos de alguém que tenha visto esse tipo de criatura, você sabe que elas são criaturas incorpóreas. E que criaturas incorpóreas só podem ser afetadas ou por magias ou por pessoas que têm um espírito forte. Sabe-se lá o que isso quer dizer. Mas você sabe que pessoas com espírito forte também conseguem atingir esse tipo de criatura. Na hora que eu vejo elas, eu caminho um pouco e falo: temia que isso acontecesse. Eu, Tarsian, vocês todos, essas são criaturas incorpóreas. As armas de vocês não vão ter efeito com eles. A menos que vocês tenham algum efeito mágico sobre as suas armas. Bom, que armas vocês têm aí? Além do anão que tem. Enquanto vocês conversam, esse cara aqui, vocês percebem um guarda caindo também. Eu tenho só uma adaga. Eu só tenho meu arco, eu não sei nem se esse fogo consegue afetar ele, ou minhas flechas. Apenas armas corporais podem ser afetadas por magias. Talvez você não seja tão favorecido pelo Deus do Fogo, mas não se preocupe, protegeremos. Mestre, eu queria fazer talvez Eu deixo vocês rolarem a iniciativa de vocês. Eu queria fazer um teste, mestre, antes talvez da iniciativa, talvez de procura, pra ver se eu consigo talvez pegar uma espada aí dos soldados que ou já caíram ou que estão amedrontados, talvez. Você percebe que este soldado aqui, ele meio que tá numa luta, mas ele tá recuando com medo e deixando o outro meio que se virar sozinho. Ele tá dando cada vez mais passinhos para trás, para longe da criatura.
Ele está empunhando uma espada longa e há uma espada curta em sua cintura, de reserva. Ei, soldado! Ah, Está pensando em fugir? não! Medroso! Me empreste a sua espada! A curta! Pegue aqui! Eu pego a espada. Perfeito.